Olá, hoje no Viva Saúde a gente vai falar um pouquinho sobre síndrome metabólica. Você já ouviu falar? A gente vai falar como isso pode influenciar no nosso estilo de vida e como que a gente pode viver melhor cuidando de alguns pequenos hábitos. A gente vai receber a doutora Giglioli Romancini e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Se você tem interesse, fique com a gente. E eu quero agradecer então muito a doutora, sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Você que nem é daqui de Tubarão, né, de outra cidade, veio, se dispôs, e eu quero agradecer muito então você estar aqui hoje com a gente conversando sobre esse assunto tão importante. Nós que agradecemos, Aline, é uma honra. Tive a oportunidade de participar de outros videocasts, mas realmente a maternidade me afastou um pouquinho de Tubarão e agora nós estamos retornando aos atendimentos aqui. Mas é importante, né, doutora, Uhum. participar, eu acredito, assim, de que tudo que leva informação, e Uhum. informação de qualidade, informação que faça diferença na vida de algumas pessoas, a gente faz um esforcinho a mais para participar, porque eu acho que isso é bem importante, Com né. certeza, educação em saúde é tudo, né, e a Uhum. própria medicina de família, ela tem como atribuição fazer muita promoção de saúde, prevenção de doença, rastrear, várias comorbidades, vários fatores de risco, então a gente aproveita mesmo as oportunidades para educar em saúde. Com certeza. E doutora, a gente estava conversando antes, o médico da família é diferente de um clínico geral, né, Isso. eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que que é o médico da família. Perfeito. O clínico geral, assim, ele costuma ter uma conotação mais leiga, normalmente se refere àquela pessoa que se formou em medicina e que agora atua como um clínico geral, né, mas a clínica geral não é uma especialidade. A medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade reconhecida pelo MEC, a gente precisa fazer residência médica, assim como cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, enfim. E, essa especialidade, o diferencial dela é que ela realmente se propõe a ter uma visão mais generalista da pessoa. Ser aquele médico de referência, que acompanha a pessoa ao longo da vida, que muitas vezes acompanha vários membros de uma mesma família, que porventura, acaba fazendo até às vezes uma visita domiciliar, acaba indo na casa da pessoa. Então é aquele médico que olha como um todo, né. Hoje, na medicina a gente tem médico para tudo, eu costumo dizer, mas o médico de família é aquela pessoa que olha a pessoa como um todo, Médico para chamar de seu. um médico para chamar de seu. E doutora, Uhum, quando a gente fala em médico da família, a gente uhum. tem muito essa lembrança, assim, uma semelhança com os médicos de antigamente que faziam essas visitas domiciliares, né, que era um médico realmente da família. Então acho que também vem um pouquinho disso, assim, né, desse resgate dessa medicina mais generalista, né. Exato, porque a medicina, a nossa medicina brasileira, ela acaba sendo um reflexo, do modelo americano que acabou segmentando, compartimentalizando muito as áreas médicas, né, e muitas vezes falta aquele profissional que vai olhar a pessoa como um todo e que vai coordenar aquele cuidado, né. Por exemplo, às vezes nós falamos para um paciente: "Olha, agora com determinada condição de saúde a gente vai precisar acessar determinada especialidade, mas nós referenciamos, nós recebemos a cartinha de volta, a gente fica a par de como está sendo o tratamento com aquela especialidade focal, mas sempre cuidando desse paciente como um todo. E até fazendo isso, né, Aline, de, saber muitas vezes indicar o melhor especialista focal, Isso. porque às vezes a pessoa sente uma dor nas costas, não sabe se é rim, não É. sabe se é coluna, não sabe se precisa ir no ortopedista ou no nefro, Uhum. imagina. Uhum. Então a E gente vocês também conseguem atua. orientar. Claro, uhum. Que legal. Doutora, e a gente vai falar um pouquinho sobre, síndrome metabólica, né. Uhum. O que que é a síndrome metabólica? Então, quando tu me perguntaste a respeito de algum tema de interesse, de relevância para a gente trazer, imediatamente eu pensei naquilo que a gente atende dia após dia, assim, atendimento após atendimento, que são o quê? Fatores de risco que levam as pessoas, ao longo de alguns anos, a adoecerem, né. No Brasil, a principal causa, tanto no Brasil quanto no mundo, de morte, são as doenças cardiovasculares, como infarto, e doenças cerebrovasculares, como AVC. Tá. Mas o que que causa Isso. isso?
uma série de fatores de risco não tratados, às vezes negligenciados, às vezes subestimados, e que ao longo da vida nos gera essas condições que são extremamente graves e que causam muita morte. Uhum. Então, a síndrome metabólica ela é isso, ela é uma entidade, ela é um grupo de fatores de risco que nos levam a ter essas doenças como infarto e AVC, por exemplo. Aham, pode falar, doutora. E aí quais seriam os critérios para síndrome Isso. metabólica, né? Uhum. Por exemplo, uma circunferência abdominal avantajada, né, a pessoa lá com sobrepeso, com obesidade, ou às vezes a pessoa só tem aquela barriguinha a mais, mas aquilo pode ser considerado, aquela circunferência abdominal, dependendo da medida, já um fator de risco para doenças cardiovasculares. Uhum. Um açúcar no sangue alterado, por exemplo, uma pré-diabetes, muitos de nós herda isso geneticamente, né? Hum. Apesar de às vezes conservar hábitos saudáveis, às vezes a gente tem aquela tendência a ter pré-diabetes ou mesmo diabetes. Uma pressão alta, uma pressão não tratada, Uhum. um triglicerídeo aumentado, que é um tipo de colesterol que nós temos no sangue, e um HDL baixo, que seria um colesterol bom, que é um fator protetor, e a gente precisaria tê-lo em níveis elevados, e aí quando nós não temos, isso também é um critério. Então a presença de 3 desses 5 critérios já caracteriza a pessoa como sendo portadora de síndrome metabólica e, diante desse fato, a gente precisa intervir para que ela não desenvolva essas doenças que nós já relatamos no futuro. Ah, entendi. Então, assim, entre, são os existem provavelmente mais critérios, né, Hum. mas esses são os 5 mais importantes, que de 3 se a pessoa tiver, já é um sinal de alerta para que ela comece a cuidar. E esses, claro, a barriga, a gente não sei, eu acho que geralmente vocês Uhum. podem medir ou fazer alguma coisa, mas os outros é exame de sangue? Quais são os exames que Isso. pode ser feito? Então, com relação à circunferência abdominal, a gente pega uma fita métrica no consultório e afere em homens se essa circunferência está acima de 102 centímetros, ela já possui, então, esse fator de risco, e na mulher uma circunferência abdominal acima de 88 centímetros. Ai, meu Deus do céu, todo Então a mundo gente pegando a fita métrica agora em casa. precisa cuidar mesmo, porque tem uma alta prevalência, né, ter Ah. esse abdômen avantajado e isso é perigoso, porque prediz gordura visceral, que é aquela gordura que, reveste os nossos órgãos, essa gordura ela é muito perigosa para a parte cardiovascular. Então é por isso que às vezes o abdômen fica mais Exato, avantajado por causa da avantajado. gordura visceral. Exatamente. E aí, com relação aos outros critérios, a gente consegue facilmente a pressão aferir através de qualquer aparelho de pressão, né, isso é amplamente disponível, inclusive nas casas das pessoas hoje em dia. Uhum. Glicemia de jejum ou hemoglobina glicada, se uma glicemia de jejum já está acima de 99, significa que essa pessoa tem pré-diabetes, né, se tem aquela hemoglobina glicada, que é aquele exame de sangue que calcula a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses, se aquele valor estiver entre 5,7 até 6,4, tá nessa zona de pré-diabetes. Então é algo que antigamente nós valorizávamos só se tinha ou não diabetes. Isso. Agora a gente, costuma ser muito mais intensivo e muito mais intencional, com essa pessoa, que está nessa zona ainda da pré-diabetes, porque fala muito a favor de resistência à insulina, né, que é Hum. o grande pilar, assim, da síndrome metabólica, que é Uhum. o grande fator de risco. E, doutora, uma Uhum, pessoa que ela tem alguns desses fatores, uhum, ela pode não apresentar uhum. nada de sintomas? E isso é que é cruel até, eu te diria, Uhum. Aline, porque esses fatores de risco, eles em geral não causam nenhum sintoma. Então nós comentamos do triglicerídeo aumentado, que a gente afere através de exame de sangue, Uhum. de um colesterol bom diminuído, isso não causa sintoma algum, né. Uma pré-diabetes não causa sintomas, uma pressão elevada não causa sintomas, por mais que nós tenhamos a tendência às vezes de atribuir uma dor Dor de de cabeça, cabeça. pressão, um mal-estar, ela é chamada popularmente de mal silencioso, porque ela não causa sintomas, né, na maior parte das vezes.
Então, sim, são fatores de risco assintomáticos e a gente precisa investigar ativamente para não deixá-los, se perpetuarem, né, Isso. para que essas Perder o condições. controle disso, Exato. né. Doutora, então se não tem nenhum sintoma, tem alguma certa idade que a gente já comece a se preocupar a fazer esses exames de rotina? Então, todos nós deveríamos passar regularmente pelo médico por uma avaliação, para realmente rastrear esses fatores de risco. Todos nós deveríamos aferir a pressão com mais regularidade, quando tem oportunidade para checar isso. Mas sim, existe um público que começa a nos chamar muito atenção, que seria aquele público acima de 40 anos, assim, quando nós falamos em relação à parte, por exemplo, do colesterol. Então, uma pessoa acima de 40 anos com, por exemplo, diabetes, hoje em dia o que tem de mais recente, as recomendações mais atuais são já entrarmos, por exemplo, com remédio para o colesterol para essa pessoa acima de 40 anos com fator de risco como diabetes. Uhum. Então, o ideal é que todos nós, passemos por avaliação de saúde, mas os cuidados, as intervenções, elas são mais intensivas nesse público, sem dúvida, acima de 40 anos. Aham. Doutora, a pressão a gente sempre diz que, uma pressão boa é 12/8, né. Uhum. E eu acho que até recentemente até eles baixaram para 12/7, né. Agora se diz que a pressão arterial ótima seria aquela menor que 12/8. Ah, Então, tá, que daí isso entra o 12 por seria 7, por exemplo. exato, exato. Aham. Então E o isso que que seria o ideal. significa Uhum. 12/8? Aham. Isso, a gente fala popularmente 12/8, mas seria 120 miligramas de mercúrio, de pressão arterial sistólica por 80 de pressão arterial diastólica, né, mas é mais fácil realmente a gente Saber que é 12/8. E o saber que 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 é uma pressão isso. alta? Isso, aí a pressão alta, para ser considerada um fator de Hum. risco ali para síndrome metabólica, ela seria aquela pressão maior ou igual a 130/85, ou seja, 13/8 13/8 já é aproximadamente. uma pressão alta. Exato. Hum. Isso, por isso que eu digo que é muito comum no consultório, nós recebemos pessoas que falam assim: "Ai, doutora, isso que hoje ainda tá bom aqui no consultório, precisa ver, ela costuma ser bem mais alta que isso", né. Uhum. E muitos de nós costuma negligenciar uma pressão, por exemplo, 13/8, 13/9, mas essa pressão persistentemente elevada, acima do que deveria estar, ela causa lesões em órgãos-alvo que nós falamos. Então, ela machuca os rins, ela machuca o coração, ela machuca o cérebro. Então, a gente precisa tratar. Antigamente, nós éramos muito mais conservadores nesse aspecto. Ah, é. Agora a gente isso, costuma ser cada vez mais, intencional, assim, especialmente com relação a tratamento medicamentoso, para não deixar essa pessoa com essa pressão persistentemente elevada, que isso é muito perigoso. E doutora, além do medicamento, tem alguma outra forma de baixar a pressão? Sem dúvida, e não só da pressão, mas dos outros fatores de risco, Uhum. né, que seria, os pilares, assim, uma alimentação equilibrada, falando especialmente com relação à pressão arterial, uma alimentação, uma dieta com pouco sódio, rica em potássio, uma hidratação adequada, exercício físico regular, Hum. tratamento, por exemplo, ó, algo que nós não falamos, mas que Aham. pode gerar pressão alta. Tratamento da apneia do sono, né. Muitos de nós no consultório, a gente recebe isso, pergunta com relação ao sono: "Ah, doutora, meu marido ronca muito". E aí a gente acaba encaminhando para o médico do sono, ou acaba já pedindo uma polissonografia e faz um diagnóstico de síndrome de apneia obstrutiva do sono. Uhum. Isso não é um simples ronco. A apneia, ela gera muita repercussão a longo prazo, incluindo resistência insulínica, incluindo alteração ali, dos parâmetros de açúcar no sangue, de colesterol, incluindo elevação da pressão arterial. Uhum. Então, realmente
Por isso que é importante um olhar amplo, né? Isso, é isso que eu ia falar agora, tipo assim, é tudo muito interligado, né? Tudo muito interligado. Então, por isso que, nas nossas consultas como médicos de família, a gente costuma muito perguntar a respeito do sono, porque ter um distúrbio do sono é um aspecto muito relevante, impacta muito na saúde do indivíduo, né, e de forma direta. Nós costumamos perguntar sobre o intestino, porque hoje em dia cada vez mais se fala sobre eixo cérebro-intestino. Isso. Eu Uhum, queria vamos uhum, falar sobre isso, doutora, uhum, porque realmente, uhum. qual é a importância do intestino no nosso corpo a ponto de falarem que é o Nosso nosso segundo cérebro. segundo cérebro? Aham. Não, exatamente, porque é a partir dele, a partir das nossas células intestinais que começa a ocorrer a produção de neurotransmissores, por exemplo, como a serotonina. Então, um intestino bom, um intestino, saudável, sem desbiose, um intestino que absorve bem os nutrientes, que recebe uma alimentação rica, equilibrada, isso é saúde para o corpo todo, né, isso faz com que nós absorvamos as vitaminas de uma forma mais adequada, isso faz com que, ocorra uma melhora do nosso humor, de todo o nosso funcionamento cognitivo, enfim, o nosso intestino, a absorção intestinal, tudo começa a partir de uma boa absorção intestinal, então por isso que também é um aspecto que nós sempre levamos em consideração, que a gente precisa mencionar a saúde intestinal, Uhum. quando a gente fala de É, saúde. pois é. E essa história do intestino e a serotonina, né. Uhum, Então, uhum, assim, deixar uma pessoa feliz ou uma uhum. pessoa alegre, dependendo das coisas que a gente ingere, porque o Perfeito, intestino vai funcionar muito perfeito. bem quando a gente ingere coisas saudáveis, né. Exato, exatamente. Então Então, muito parte da alimentação muito também. parte da alimentação, essa produção de serotonina é imprescindível, né, com relação quando a gente fala de alimentação. E ainda falando de bem-estar, de endorfina, a gente também lembra do exercício É. físico, né, que, produz aí vários neurotransmissores relacionados ao bem-estar e não somente isso, o exercício físico regular, constante, aquele que a gente coloca um tênis no pé e Uhum. realmente faz um cardio, faz uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, uma esteira. Esse exercício regular, ele também é tratamento da síndrome metabólica. Aham. Então, hã, temos que olhar realmente para a pessoa como um todo, porque tens toda a razão, tudo está absolutamente É. interligado. E doutora, e você encontra muita resistência no seu consultório em relação a isso? Porque, assim, eu vejo que é muito mais fácil reclamar, né. Isso, isso. Ou é muito mais fácil tomar um remédio. Então, assim, tem que começar exercício Uhum, físico, uhum, aí uhum, volto na uhum, consulta. Começou o uhum, exercício físico, "Ah, mas aí tem várias desculpas. Então, assim, por que que é tão uhum, difícil uhum, a gente seguir uma dieta equilibrada, que às vezes uma dieta equilibrada é muito mais barato uhum, do que ficar comprando industrializados, do uhum, que ficar, né. uhum, Então, assim, se comprar uma verdura, uma fruta, uhum, às vezes se torna até mais em conta. uhum, Mas por que que a gente tem tanta resistência a começar um exercício, a começar a uhum. mudar os nossos hábitos? Isso, exatamente, porque envolve mudança de hábitos, né, e a pessoa precisa estar consciente, estar motivada para realizá-los. Eu encontro sim bastante resistência. Hoje em dia, nós tratamos o sedentarismo como uma comorbidade, como um fator de risco, como se fosse uma doença também. Então, o fato de ser sedentário é um agravante, é algo que Uhum. a gente precisa sempre orientar em consulta para que essa pessoa de fato retome ou inicie exercício físico regular, porque isso é saúde mesmo, isso é prevenção de doenças. E com relação à alimentação é a mesma coisa, a gente entende, muitas vezes a rotina, muitas vezes que, exige um certo É. planejamento para a gente garantir uma geladeira abastecida com frutas, com verduras, precisa lidar com higienização, precisa lidar com planejamento, eventualmente, de fazer uma marmita em casa, ao invés de comprar um lanche Isso. fora de casa. É. Nós entendemos que é difícil, mas é necessário. Se a gente está pensando em viver com qualidade de vida, em sermos pessoas longevas, em, conseguirmos brincar com os nossos netos no futuro, a gente precisa muito começar desde já a cuidar da alimentação,
a combater a obesidade, né, Uhum. e a combater o sedentarismo, porque músculo é tudo e sem músculo eu li algo muito interessante esses dias, Uhum. que diz que nós nunca seremos tão jovens quanto somos agora, nesse momento, Uhum. para adquirirmos músculo, força muscular. E, chegar na velhice, numa idade avançada sem músculo, gente, é, não conseguir às vezes levantar sozinho de uma Isso. cama, não conseguir levantar às vezes sozinho de um vaso sanitário. Uhum. Então, a gente precisa sempre martelar isso, consulta após consulta, é o que temos feito. E doutora, você Uhum. percebe, porque como é o médico da família, acredito que você, lide com várias idades também, né. Sim. Então assim, hoje, os adolescentes, né, que, se a gente for ver, assim, videogame, telas, enfim, é ainda mais preocupante essa juventude agora? Exatamente, nós hoje eles têm um acesso a telas que nós não tínhamos na nossa época de infância e adolescência. Então o aumento, do sedentarismo, o aumento de sobrepeso e obesidade é algo que a gente vê com muita frequência no consultório. E até questões relacionadas, assim, à miopia, esses indivíduos eles estão mais míopes, porque exercitam muito a visão para perto. Esses indivíduos muitas vezes têm apresentado questões relacionadas à fobia social, Isso, a ansiedade. isso, ansiedade, questões assim, alterações comportamentais, todas, frutos de um uso excessivo de telas, muitas Uhum. vezes. Então, é algo que sim, nós temos visto no consultório e essas recomendações que nós damos para os adultos portadores de síndrome metabólica, a gente acaba reforçando também para Isso. essa faixa etária, com É. certeza. E criança também, né, doutora? Porque, Uhum, assim, a obesidade infantil uhum, hoje e a gente conversando com nutricionistas e tal, sempre falam, né, são os pais que compram, porque eles não têm uhum, acesso, eles não têm como comprar quando a gente tá falando de criança, né. uhum. Então, assim, é porque tem em casa. Isso. Então, às vezes e também tem porque o pai também gosta de comer, né. Então, Claro, assim isso. então, às vezes, tem que mudar o hábito de toda a família para a criança também começar a se comportar de uma maneira diferente. Exato. Eu não vejo problema de vez em quando, fazer um lanche, comer fora, ter uma besteirinha dentro de casa, Sim. mas isso não deve ser a regra, né. Uhum. Aquela alimentação do dia a dia, aquela comida de verdade, ainda é o melhor caminho É. e é o que constrói o nosso hábito de forma consistente, né. Então, Uhum. sem dúvida, assim, a gente, claro que não vai abrir mão de nenhum momento, que, eventualmente gere prazer, gere relacionamentos com outras pessoas, então não há problema disso ocorrer de forma esporádica, Uhum. mas o que a gente vê no consultório mesmo é essa alimentação e essa inatividade física sendo muitas vezes a regra, né, sendo Uhum. exatamente, o comportamento, o estilo de vida dessas famílias. Uhum. Uhum. É, e doutora, Uhum. eu acho que quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala sobre bem-estar, quando a gente fala de envelhecer com saúde, é como você falou, a gente tem que começar a pensar agora, né. E essa resistência tão grande em mudar uma rotina, em mudar um hábito, às vezes começando aos poucos, né. Não é porque um dia deu uma escorregada que você vai Isso. não validar mais tudo que você fez, então assim, continua nessa meta, continua nesse caminho, porque eu acho que vale a pena e é o pilar para que você consiga, baixar esses Uhum, índices, né, uhum. de glicemia, de colesterol, de tudo fazendo um básico, né, o simples, Uhum. consultando com um médico, né, Per tendo acesso às informações. Perfeito, Aline. Nós sabemos que existe o frio, existem É. diversos motivos, né, existe a rotina, o excesso de O trabalho, o cansaço, né. cansaço, os filhos. É. Existem sim uma série, de 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 motivos, assim, compreensíveis, válidos, mas, nós precisamos nos esforçar ativamente
para não deixar com que isso afete algo que precisa ser prioridade. E o exercício físico, a alimentação de qualidade, a consulta com um profissional de saúde, com um médico, precisa ser a prioridade, né. Tu Isso. até me falaste a respeito da resistência em mudar hábitos, em mudar, o estilo de vida em si, mas sabe que recentemente um fenômeno que eu tenho presenciado no Hum. consultório, não sei se é, algo mais local ou não, mas é algo que, eu não costumava ver tanto e agora tenho visto com mais frequência, são pessoas resistentes ao uso de tratamento medicamentoso. Ah. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma estatina, que é a classe, farmacológica para tratar o colesterol alto, nós vemos muita resistência, às vezes, dentro do consultório. Quando a gente, fala a respeito de um antihipertensivo, de um remédio para pressão: "Ah, mas eu não quero, ter que tomar um remédio agora para a vida toda". Então a pessoa muitas vezes vai, flertando com esses fatores de risco, deixando essas alterações se perpetuarem, e aí repito, o tratamento depois de um infarto, de um AVC, é muito, maior, é muito mais amplo, é muito mais custoso, é muito mais difícil. É. Mas eu achei que você ia dizer que eles não queriam o medicamento, porque eles queriam mudar o hábito, mas não nenhum nem outro. É, às vezes nós conseguimos até negociar, às Ah, vezes a gente tá. faz isso com a pressão arterial, por exemplo. Tá. A literatura nos permite, desde que a pessoa realize uma mudança de estilo de vida, que a gente observe aí por uns 6 meses, antes de entrar com tratamento, né, ver se de fato em 6 meses essa pressão arterial, reduz, expressivamente ou Tá. não. Mas essa vigilância, até para isso, a gente precisa assim, eu costumo ter um mural, no computador em que eu coloco, uma pasta chamada vigilância. Existem pacientes que eu preciso manter essa vigilância de, por exemplo, em 6 meses chamá-lo para dar uma checada nessa pressão, porque se essa pressão não está no alvo, aí conforme a gente tinha pactuado anteriormente, a gente precisa tratar. A gente não pode esquecer, Olha deixar uma só. recomendação vaga. É, você precisa se exercitar ali, né, precisa comer melhor, precisa É, perder um pouquinho o é. peso. Não pode deixar de forma vaga. Com relação ao peso, Aline, hoje em dia nós temos experimentado uma novidade incrível com relação aos medicamentos anti-obesidade. Tá. As canetinhas Uhum. emagrecedoras que estão super em alta, e realmente, nós temos agora moléculas que, têm, proporcionado resultados com relação à redução do peso que nós nunca tínhamos visto antes com outros medicamentos. Hum. Como a tirzepatida, eh, que é essa molécula de uma das canetinhas mais famosas Aham. atualmente, ela, tem, feito algo incrível com relação à perda de peso, por exemplo. Mas tem que usar com muita consciência e com Exato, indicação médica, né? exato, e com indicação médica. Mas eu digo, precisamos tratar, independente de ser com uma caneta emagrecedora, ser com outro tratamento Aham. medicamentoso, seja às vezes com cirurgia bariátrica, Uhum. precisamos hoje tratar a obesidade, que Uhum. também era algo que antigamente a gente, dava um tapinha nas costas, dizia assim: "Você precisa ter mais força de vontade, capricha aí na dieta e no exercício". E hoje nós temos mais recurso terapêutico em mãos para tratar de forma efetiva a obesidade, que é um fator de risco enorme para Uhum. várias doenças crônicas. Doutora, é uma conversa muito esclarecedora. O nosso tempo chegou ao fim, Foi a muito gente ia ficar rápido. aqui, mas eu acho que se a gente puder deixar então, assim, de dicas hoje, ou fazer um resumo do que a gente conversou aqui, então é exatamente isso, procurar um médico de confiança, Tem que né, ter, tem alguém que ter um que médico de olhe. confiança. Uhum. Se tiver acima de 40 anos, já começar a fazer um check-upzinho todo ano Hum. para já medir e ver todos esses fatores de risco. Uhum. Cuidar, nunca é tarde, da alimentação, fazer exercício físico, Uhum. ter uma psicóloga também, né, porque é importante para lidar com essas Perfeito, questões de perfeito. estresse, de Uhum, ansiedade, uhum. enfim. Cuidar da E saúde mental é cuidar da saúde importantíssimo. mental Uhum. e
E eu acho que espalhar essa informação. Também fica de dica hoje para as pessoas que estão assistindo, né. Isso. Vai lá, pega uma fita métrica, mede a barriga do seu marido para ver como é que tá e vai no médico. Perfeito, Porque eu excelente. acho que os homens são mais resistentes, né, esse tipo de Olha, é. a maioria dos homens que chegam ao meu consultório, são porque foram, induzidos pela É. própria esposa. Com Então, certeza, é realmente mais resistente. mas gente, isso é uma grande, isso é uma, grande demonstração de afeto, de amor, né. Aham. Então quem a gente ama, a gente quer que Cuidar. se cuide, então É. sim, procurem, todos, porque isso é um sinal de amor com o É, próximo, né. com certeza. E eu acho que é isso, doutora. Uhum. Eu sei que vocês, né, tanto os médicos de especialidades em geral, mas o médico da família também, estão sempre prontos e dispostos a ajudar essas pessoas que precisam dar um start e mudar algumas coisas na Com vida, né. certeza, nós estamos à disposição, há muito a ser feito, a gente precisa investigar e precisa tratar adequadamente. Doutora, muito obrigada. Você explica muito bem, muito simpática. Imagina. É é uma doutora pra gente chamar de nossa mesmo. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença Eu aqui. que agradeço, é uma honra e um prazer imenso sempre participar aqui com você. Obrigada, doutora. E o Viva Saúde fica por aqui. Eu quero agradecer a companhia de vocês. Até o nosso próximo encontro. Até mais.